Estamos começando mais um episódio do Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. E aqui na minha frente estamos hoje com o nosso convidado especialíssimo, o grande Rodrigo Stavali, que é educador físico, especialista em mecânica do movimento, gestor da Academia Pico e também mentor de instrutores de parkour. Cara, é fera! Muito obrigado, Renan, pela essa apresentação, que eu sempre me surpreendo, né? Então vamos lá. Grande Renan Ribeiro, meu amigo que está aqui na minha frente, mais uma vez convidado, sendo host hoje no nosso episódio. Renan Ribeiro é fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia, especialista em dor crônica pelo Instituto Albert Einstein, além de ser o criador do seu próprio método de ensino de tratamento de dor para pacientes, tanto aqui na sua própria clínica, como também está desenhando esse método aí. Sem contar também que Renan é dono e também gestor da Clínica Recife, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. E lembrando também que Renan é programador neurolinguístico, então não esqueçamos desse detalhe mínimo. Obrigado, Renan, pela apresentação. É isso aí, meu querido. Então, agora a gente vai para o nosso tópico de hoje, né? Qual o tema de hoje do episódio? O tema é bom, hein? Academia é mesmo necessário? Essa é uma pergunta que vai Fiquem até o ficar no final ar para a gente aí, hein? saber, né? A gente precisa saber. Mas, antes da gente decidir se a academia é mesmo necessária, né? A gente precisa entender o que é academia, né? Então, Stavali, de onde vem esse termo academia? Então, Renan, academia é um termo que foi criado pelos gregos, então esse termo ele já existe há muitos anos, desde a idade da Grécia Antiga, que era basicamente um local onde eles iam lá para treinar, inclusive calistenia, que é uma das modalidades mais antigas de treino da história, né, que significa corpo belo, calistenia significa isso no seu significado grego. E a academia também é um local propício para treinar habilidades. Então, de maneira geral, a academia é aquele local como se fosse uma sala de aula, pensando em uma vertente de escola, que é o local de você aprender, de você ter exercícios ali, no caso, muito mais teóricos de muitas coisas, e também como se fosse um laboratório, um local onde você pode experimentar as coisas, fazer experimentos. Tá? Então a academia ela nasceu nesse termo, tanto que existem academias de letras, academias de ciências. Esse termo ele é usado nas outras áreas, não só na academia tipo de musculação, como a gente propriamente está mais acostumado na área fitness, né? Mas origem, a academia nasceu para isso, um local propício para desenvolvimento, seja ele mental, seja ele físico, ou seja os dois. Né? Que na verdade não existe essa separação mais. Né? Quem ainda fala essa separação está muito antigo. Então essa é a origem da palavra academia. Legal, legal, bom saber. E é até legal porque realmente é algo que as pessoas ficam, tipo, falou academia, pelo menos para mim, né? Falou É, academia, já vem academia de musculação na cabeça, né? Mas sim, existem outros tipos, outras vertentes de academia, como por sim. exemplo, você tem uma academia diferenciada aí também, né? Isso é uma academia que a gente chama hoje, hoje no mercado a gente chama de academias de nicho, né? Que são aquelas academias que não têm aquele modelo tradicional de entrega, né? Do ambiente que você espera que tenha uma academia, mas é uma coisa muito mais nichada, muito mais preparada para um grupo específico de pessoas que querem ver a academia de uma maneira diferente. De uma maneira talvez mais divertida, talvez mais bonita, talvez um design diferente, talvez uma organização diferente. E aí essa é a ideia principal. A Academia Pico, ela é essa academia de nicho, que a gente tem academia de aulas de parkour, circo e calistenia. Então a gente está sempre nessas três tribos, vamos dizer assim, né? O parkour e o circo são as tribos maiores, a calistenia também. Mas a gente gira sempre em volta dessas três modalidades ali dentro. E aí é um público específico que a gente quer atingir dentro da academia. Legal. Acho legal porque isso realmente dá outras opções, né, para as pessoas se exercitarem. E pegando aí, né, essa questão das opções e tal, eu queria que você dissesse para a gente, assim, como os espaços estão se modificando e adaptando ao comportamento das pessoas hoje em dia. O comportamento mudou muito, né, de uns anos para cá, porque na medida que a gente foi vendo que as pessoas foram cada vez mais reivindicando o seu próprio espaço, né, seja dentro de casa, o filho que quer o seu próprio quarto, quer o seu próprio espaço, o seu próprio trabalho, o seu próprio estágio, a gente foi vendo que as academias elas foram mudando o seu comportamento, a sua característica de entrega para isso. Então hoje você vê as academias muito mais com muitos aparelhos, né, uma aparelhagem gigante lá, pelo menos estou falando das academias mais tradicionais e essas grandes que estão se formando aí no mercado, que está praticamente as academias de esquina, né?
que é alguma coisa fit, né? Alguma coisa fit. Inteligente fit. Alguma coisa fit. Esquina fit, vamos chamar de esquina fit, porque tem ela. Todo quarteirão tem uma, pelo menos, né? Parece drogaria, nunca vi. Mas enfim. E essas academias, elas ficam cada vez mais próximas desse novo comportamento. As pessoas não querem mais aquele ambiente super claro, como é antes, igual aqui, por exemplo, você tem uma iluminação forte. São ambientes mais escuros, com equipamentos mais próximos um do outro, para você poder colocar em larga escala, parecendo uma fábrica. Muito espelho para todo lado. E você estimula as pessoas a ficarem no próprio mundo delas. Então você bota lá o fone de ouvido, tem academia até que dá fone de ouvido para a pessoa, para treinar. Então você estimula cada vez mais essa noção de fazer com que cada um faça ali seu próprio treino, no seu próprio quadradinho, no seu próprio mundinho, e depois vai embora. Então vira aquela coisa muito de vai lá, bate ponto, faz o seu treino e vai embora. E a vida fica só nesse bate-volta, a todo momento. Essa primeira característica apareceu, foram as academias que mais surgiram. E teve muita gente que não ficou satisfeito, assim, não se sentiu parte desse novo modelo de arquitetura, de espaço que foi se formando nessas academias. Então elas foram buscando os lugares alternativos, né, onde geralmente era um clube, por exemplo, que a pessoa buscava, uma atividade esportiva diferente ou diferenciada para fazer uma coisa assim. A gente foi vendo que as academias como a Pico, por exemplo, que são essas academias de nicho, elas foram criando. Então, cada modalidade, às vezes o mestre de arte marcial foi lá, criou a academia dele de arte marcial específica para atingir o público que ele quer atingir. Então, são pessoas que não querem musculação, são pessoas que não querem treinamento funcional, são pessoas que querem treinar arte marcial ali dentro. As próprias academias de funcional também, né? Também muita academia de treinamento funcional específico se criou nesse meio. O próprio cross, né? O cross train, que bombou muito com a marca CrossFit chegando no Brasil, então criou um novo modelo diferente que atingiu muita gente que já estava mais querendo fazer ali a musculação e encontrou no método deles até um estilo de vida, né? Porque virou uma seita quase. Encontrou um estilo de vida ali dentro. E é uma atividade física, assim, é um exercício físico maravilhoso dentro do que as pessoas precisam ali dentro, sabe? É uma coisa que eu acho muito massa. E, naturalmente, os outros esportes foram vindo, né? Então, você tem ali, por exemplo, os espaços de beach tennis na praia, você vê a galera do futevôlei também construindo suas escolinhas de futevôlei. Então, cada vez mais esses nichos, eles foram tornando uma vertente de mercado, né? Faz sentido você ter, sei lá, 15 pessoas que praticam futevôlei, pô, vamos abrir uma escolinha de vôlei e dissemina esse esporte para mais gente e atrai mais gente para o esporte. Com o parkour não foi diferente, a gente abriu a Academia Pico, porque a gente queria um lugar fechado para a gente poder treinar enquanto estiver chovendo. Um dia de chuva não tinha como treinar na rua, a gente precisava de um espaço fechado. E a gente entendeu que, poxa, dá para a gente tentar abrir uma academia de parkour e sustentar ela atendendo esse nicho, vendo pessoas que querem fazer, principalmente crianças. Muitos pais procuram assim os filhos justamente por causa dessa falta, né, de atividade hoje em dia, porque a criança vai para a escola, ela fica lá e não tem muita atividade na escola, a criança fica muito tempo parada, é tablet, é celular, é televisão, é tudo. E aí a criança não consegue desenvolver, ter a sua vivência ali de desenvolvimento motor. E aí o pai encontra no parkour uma solução entre atende a criança, que fica tipo muito abismada com a atividade, e também ele mesmo vê como uma necessidade do filho se mexer. E aí a gente consegue receber muitas crianças lá, que é muito maneiro, é muito bacana o trabalho com as crianças lá que a gente tem. E, naturalmente, os pais acabam vindo, porque eles olham uma calistenia, eles olham assim, a mãe, principalmente as mães, né? Mas os pais também olham. As aulas de circo também gostam bastante e acabam que aderem à família toda. Então, hoje a Pico ela é uma academia de nicho que atende primariamente, não primariamente, né? Mas majoritariamente famílias. Então, são famílias treinando lá ao mesmo tempo. O filho, a mãe, o pai, às vezes uma avó lá também treina junto. Legal. E é muito maneiro. Legal. Acho bacana, né, essa questão de você poder estimular várias idades, né, que é algo que, por exemplo, numa academia ali tradicional você já não tem. Né? Eu acho muito legal também o conceito de você ter um pouco mais de orientação, né, ter um pouco mais de suporte ali no treino, porque é isso, né, as aulas são em grupo, mas você tem ali um professor e a gente vai trocando aquele grupo, mas sempre tem um professor supervisionando. Que é uma Sim. coisa que eu vejo que, infelizmente, está morrendo, né?
que é nessas academias aí da esquina que você falou, a Esquina Intelligent Fit. Fit, Esquina Fit. que é algo que até me assusta um pouco, né, cara? Assim, eu fico preocupado, ainda mais hoje com essa onda de internet, né? Vou até deixar uma mensagem para quem está aqui acompanhando a gente. Cara, se vocês querem pensar em saúde, em qualidade de vida, não fica pegando os exercícios na internet, as dicas na internet, e colocando em prática, né? Porque, cara, se fosse tão simples assim, não precisaria ter educador físico, ninguém se forma, não ia ter mais educação física, ninguém ia se formar em educação física. Não ia precisar de fisioterapeuta, era só tu ver um videozinho do exercício que o cara falou lá que ajuda na dor na lombar e tu ia ficar bom, ia melhorar todo mundo. Mas não é simples assim, então vocês precisam entender o conceito da individualidade, ele é muito importante, né? Então isso é algo que eu bato muito na tecla com meus pacientes. Cara, não é porque fulaninha começou a tomar um remédio tal que vai funcionar para você. Não é porque ela começou a fazer isso aqui que vai funcionar para você. Então é nesse momento que entra o profissional. E aí esse é o medo, essa é a preocupação que eu tenho de quantas pessoas que estão indo para academia sem supervisão, como você falou, né? Como se fosse uma fábrica, tem um monte de aparelho lá, só que falta a mão de obra, né? Ficou uma fábrica automatizada onde você vai lá, faz o exercício, às vezes pega a série da blogueira, né? Isso é triste. Para reproduzir. E aí, cara, você não tem supervisão, e aí acontece as séries de tragédias que têm acontecido, né? Eu recebo bastante, por sinal. Cara, o pessoal compartilha, né? Tem vídeos que me preocupam. Teve um de uma mulher que morreu, né? Ela foi fazer um agachamento com a barra, tinha um banco embaixo. Cara, surreal, entendeu? E o pior, ela tava com a filha do lado. Assim, cara. Então, assim, isso é algo que me preocupa bastante, né? E que essa solução que você trouxe, né? Com esse modelo de academia, supre isso. Então, acho que é muito legal, porque muitas vezes não é nem só o professor, né? Às vezes tem algum aluno, como por exemplo acontece comigo lá no parkour, né? Na calistenia. Então, eu como fisioterapeuta, a pessoa me pede uma orientação. Você falou que tinha uma médica também lá, ortopedista, que fazia, né? Então, assim, é legal porque tem a troca também, e às vezes até um outro profissional também na área da saúde está fazendo junto ali, pode orientar alguma coisa, falar alguma coisa, ter essa troca diferente lá da academia, que como você falou, a pessoa vai no isolamento, bota o fone dela, às vezes não tem nem professor para orientar, né, mas às vezes nem ouve o que o professor fala, porque ela acha que a série do Google ela sabe mais. Exatamente. Né? E acaba se machucando, né? Se lesionando. Isso quando a série também já não é pré-feita, né? Que existem aquelas séries de panfleto, né? Que as próprias Esquina Fit fazem. Tu chega e a primeira série que você faz é igual para todo mundo, né? Sim. Então eu que tenho 30 anos vou fazer a mesma série, no mesmo volume de treino, na mesma carga de treino praticamente, do que uma senhorinha de 70 anos que vai entrar para fazer exercício, que o médico pediu para ela fazer. Então cara, é muito discrepante a diferença entre você prescrever treino para um cara de 30 como eu, aparentemente treinado, para um sedentário de 18 anos, que um moleque ali no ensino médio quer começar a puxar um ferro, e para uma senhora de 70. Como é que você padroniza isso tudo no mesmo panfleto? É muito bizarro. Então, mesmo, isso é uma coisa que me assusta muito, e principalmente a falta da orientação. Academias de nicho, elas são concentradas, elas são focadas em sucesso do aluno. A gente quer que o aluno, se ele entrou para emagrecer, o objetivo dele é emagrecimento, a gente vai brigar com tudo para fazer ele emagrecer. Se o objetivo do aluno é fazer, sei lá, o primeiro handstand da vida, a primeira parada de mão, dar o primeiro mortal, sei lá, se equilibrar na barra, ou até mesmo fazer uma flexão, tem gente que não tem força suficiente para fazer uma flexão, o nosso objetivo vai ser em fazer com que ele cumpra essa meta, que ele atinja esse objetivo. Porque para a academia de nicho, o maior diferencial dela é justamente o que você falou, atendimento. É a gente chegar lá e não deixar a aula passar de 13 alunos, dependendo do espaço, para não perder qualidade de atendimento do aluno. Então, mano, tem muito aluno na aula, na hora a gente já encontra soluções de colocar um auxiliar, um segundo professor, ou splitar, criar mais um horário para a gente conseguir ter essa divisão. Então, esse controle na frequência de alunos por aula, para que a gente consiga atender todo mundo dentro dos seus objetivos, é importante. E fora os alunos também que fazem outras modalidades, né? Não só uma específica, mas eles rodam em todas, a troca entre os professores ela acontece. Olha, aquela aluna ali que está com sobrepeso, está querendo emagrecer, ela está querendo fazer uma aula depois dessa daqui. Aí o professor fala com o outro professor e fala, ó, ela treinou bem, ela está bem desgastada. O outro professor vai lá e vai fazer um controle de carga com ela. Olha, fulana, você vai fazer um pouco menos, você vai descansar mais, você vai fazer um salto diferente, você vai fazer um movimento um pouco mais simples, porque você já treinou bem agora.
Então a gente não quer que você tenha um overtrain, porque se você tiver um overtrain, você para de treinar, seu objetivo fica mais longe. É como você parasse de remar teu barco. Né? Então é complicado. E o sucesso da academia de nicho está nisso, em fazer com que o aluno tenha os resultados que ele está pagando para ter. Por consequência, é um local mais preparado para receber atividades, né? Cada academia tem seu próprio nicho ali para trabalhar, com suas estruturas próprias, né? Então, e com suas prioridades ali dentro. Então, o professor é muito mais bem remunerado, a gente tem uma linha de comunicação que a gente tem que seguir, diferente das outras academias, que é chegar lá, paga a mensalidade na entrada, paga lá o anual e entra lá e tudo seu. Fica à vontade, pode fazer o que quiser. E aí a gente vê as atrocidades lá da galera fazendo leg invertido, né, com a perna para trás, a galera fazendo... Cara, é muito doido, é só exercício maluco, assim, o cara fazendo rosca bíceps lá com leg, presa 40, nossa, é surreal, assim, é só coisa que eu recebo que é bizarro. Então, assim, é uma escolha, sabe, que você faz para onde você quer ir, você quer ter mais atenção ou você quer ter mais liberdade? E você fica naquela coisa meio complicado. Eu acho muito arriscado. Eu, pessoalmente, não abriria uma academia Esquina Fit, porque eu acho que o risco é muito grande. Na verdade, existe muita lesão, muito acidente. Só que muita coisa não é registrada e não é devidamente documentada. É óbvio. Mas deve existir muito mais do que a gente imagina. Pelas atrocidades que eu vejo, isso a gente está falando de acidente visível, né? Do cara realmente se machucar. Agora, você pensa nas pessoas que fazem os exercícios errados, desenvolvem um problema crônico, até agudo, que pode virar crônico, um desvio de quadril, uma lesão de cartilagem, por causa de exercício errado, ou intensidade errada, não controlado, o equipamento não feito, o professor não visualizou. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, que rompe musculatura aqui de manguito, porque começou a fazer barra muito cedo. O cara tá lá fazendo barra, tá tentando fazer a barra, a pessoa não tem condição de puxar barra. E por algum motivo, quando ela força muito, o manguito externo acaba que rompe. Então isso é um problema muito sério. Eu vejo por aí. É complicado, né, cara? Isso quando as pessoas não viram sócios da academia, né? É isso mesmo. Minha irmã é um caso desse, né? Ela paga o plano anual, ela vai, sei lá, 2 meses no ano e não vai mais. É isso, né? Entendi. É um desencargo de consciência. A gente pode botar, né? Quem quiser por desencargo de consciência ficar pagando lá a pico, né? Pode ser. A gente tem plano anual também, tá? Dá pra fazer um anual lá. Mas você vai ter que ficar aguentando as mensagens, porque a gente manda mensagem perguntando se tá tudo bem, se você precisando de alguma coisa. A gente paga até Uber para algumas pessoas de vez em quando, assim, pra poder treinar. Desculpa, a gente paga Uber, tem que treinar. Legal. Se o problema é se deslocar, a gente vai no Uber. Acho que é muito bom esse incentivo que vocês dão, sim, né? Esse objetivo, eu acho que isso é uma coisa muito boa, sim, né? Lembrando também, né, cara, tipo, quando eu pegar esse último ganchinho aí, a gente tá, o seu ferramenta tá ali. Usa o meu gancho. Vou pegar o ganchinho aqui, ó. Vou pegar esse ganchinho só para finalizar. A academia de nicho, ela também só funciona por causa de adesão. Adesão do aluno ao espaço. Adesão do aluno à modalidade. Porque se o aluno paga e não vai, a gente fica entrando em contato. Fica, cara, como você não vem treinar e tal, aconteceu alguma coisa. Geralmente é porque aconteceu realmente alguma coisa. Dificilmente o aluno vai lá na academia, paga a academia e não vai na academia. Muito difícil ele não ir. É quase impossível. Porque a gente nota a falta, a gente percebe, a gente manda mensagem, tem um grupo dos alunos, a galera pergunta. Então a gente já tem um nível de engajamento bom a ponto de o aluno faz 2, 3 aulas, ele já está sendo falado assim, não, você conheceu o fulano que veio na primeira aula, fez a primeira aula de parkour dele, pô, o moleque mandou bem pra caramba, ele tá indo bem pra caramba, então a gente já se torna do meio ali. Legal. E não adianta, cara, ter aluno que paga academia e não vai à academia, tipo, pra gente como negócio, como nicho, não é válido. Eu prefiro não ter essa pessoa, sabe? Eu entro em contato e falo, você quer cancelar? A gente cancela, toma o dinheiro de volta. Porque pra mim, eu prefiro ter uma pessoa engajada fazendo atividade que ela tenha um sucesso. Porque ali é que vai ser o meu sucesso, vai ser o sucesso da pessoa. Se ela não vai, ela não tem sucesso. Não adianta. É isso, né? E aí vem a nossa próxima pergunta. Então, assim, qual o problema a se resolver? Depende qual o problema que a pessoa tem que resolver. Então, o problema é simples, né? Na verdade, o meu problema é o teu problema, né? Tipo, qual é o problema que você está tentando resolver na sua vida, né? Se é algum problema de saúde, algum problema de hábito, de comportamento que você quer mudar na sua vida,
E isso a gente tem que buscar, porque são essa resposta que a gente tem que tentar responder para você. Então, se, por exemplo, o Renan está querendo muito ganhar massa magra. Então, cara, para ganhar massa magra, você tem que procurar academias que vão estimular você a ganhar massa magra. Então, que tipo de método de treino, que tipo de esporte você pode fazer que vai te ajudar nisso. Então, isso, que tipo de problema, o tipo de problema que você tem que ir numa academia ou num espaço onde vá resolver o problema que você tem. Basicamente, então, o que eu entendo dessa pergunta não adianta você querer resolver um problema com um remédio errado, tá? Com dor de cabeça, eu vou tomar um antialérgico. Antialérgico não cura dor de cabeça. Você está tentando resolver um problema com uma solução que não é para ele. Então, quando a gente tem que procurar o remédio ideal do que a gente precisa, a gente tem que também achar o local ideal que a gente precisa estar. Então, ter um ambiente é muito importante mesmo para a gente se desenvolver. Sabe? Eu acho que é isso, né? Entender realmente qual o teu objetivo. Acho que é exatamente o que você falou, né? Sim. Então, cara, qual é o teu objetivo, né? Qual o problema que você precisa resolver? Será que você quer emagrecer? Será que você quer melhorar de uma lesão? Será que você quer melhorar de uma dor? Né? Será que você quer melhorar suas taxas? Às vezes a pessoa não quer nem emagrecer, ela só quer fazer o exame de sangue e estar tranquila com a consciência. Sim, né? esse é um resultado incrível, por sinal. Exato. Então, assim, cara, entender o que você precisa e saber que existem outras formas de a gente alcançar isso. Exatamente. Né? Então, não pensar só na academia como solucionador de problemas. Na academia, quando eu digo academia, né, que o Tavares já explicou pra gente que existem várias academias, mas o costume eu falo academia de musculação, né, a convencional. A esquina fit. A gente não pensar realmente na academia de musculação como a solucionadora de todos os problemas. Sim. E aí, isso é até um tema que eu vou pegar aqui, a pistola. Pistola, O moleque tá armado hoje. Cuidado, o cara tá armado. Porque, cara, assim, eu vejo, infelizmente, isso é muito vendido. Né? Que, não, você tem que ir para uma academia. Teve uma aluna, cara, eu fiquei meio chocado, mas tudo bem. Ela estava fazendo o Pilates aqui na clínica com a gente, estava tendo um bom desenvolvimento e tal. E, cara, as pessoas não sabem que o Pilates, ele é uma atividade mega adaptável. A gente consegue adaptar, a gente tem neuropilates para pacientes deficientes, tetraplégico, e a gente tem Pilates Kids, que é para mãe com bebê recém-nascido. A gente tem Pilates para atleta. Então, assim, cara, dentro do Pilates a gente consegue fazer uma variação muito grande. Né? E aí a aluna simplesmente mandou assim, olha, eu vou ter que sair porque o médico falou para mim que eu tenho que emagrecer, então eu preciso ir para uma academia. Sendo que aqui no Pilates a gente inclusive tem um projeto, que é o projeto Redução de Medidas, onde a gente faz um programa específico dentro do Pilates para a pessoa emagrecer. A gente teve um aluno que em 3 meses ele perdeu 5 quilos. Que massa. Então assim, e aí eu falei isso para ela, falei, cara, mas se o seu objetivo é emagrecer, a gente pode adaptar a sua aula. Porque aqui também na clínica isso é uma forma diferente que a gente trabalha. Então, todos os alunos do Pilates, eles passam por uma avaliação aqui, geralmente comigo ou com outro fisioterapeuta meu, que são especialistas em movimento também, e eu sou especialista em dor, então eu vou pegar ali o contexto daquela pessoa, do que ela precisa, e a gente vai criar junto com o outro fisioterapeuta, que é professor do Pilates, um programa para essa pessoa específico que ela precisa trabalhar. Então, se você chega aqui, por exemplo, e fala, cara, Renan, estou com um problema no ombro, a gente não vai ficar trabalhando o membro inferior contigo. A não ser que você queira. Não, eu também quero ganhar força, alongamento do membro inferior. Beleza. Mas, não, eu não quero, eu só quero trabalhar meu ombro. A gente vai fazer um treinamento voltado apenas para membro superior. Sabe? Adaptado para o que a pessoa precisa. Da mesma forma, a gente consegue fazer isso também voltado para o emagrecimento. Só que aí, cara, isso é algo que me preocupa muito. E aí vou dar um recado aí para os nossos queridos colegas médicos, né? Parem de dizer que a musculação vai resolver tudo. Tá? Se vocês vão indicar um exercício, não indiquem um exercício, indiquem um profissional. Por quê? Porque o educador físico estudou sobre exercício. O cara, ele é mais especialista em exercício do que eu. Agora, quando a gente fala de dor, quem vai saber qual é a melhor atividade que o paciente vai precisar fazer sou eu, e não ele. Por quê? Porque eu sei mais de dor,
do que ele. Eu trabalho com lesão, ele trabalha com paciente, né, pessoas saudáveis, teoricamente. Então, é a gente saber delegar, né, deixar um pouquinho cada um para a sua especialidade e a gente entender que, cara, se você como médico, pô, e tá certíssimo, acho que você deve indicar que o seu paciente faça atividade física, mas você não deve falar qual atividade física ele deve fazer. Você deve falar qual profissional ele tem que procurar para saber qual a melhor atividade física para ele. Então, se ele tem algum problema, alguma lesão, alguma dor, tem que procurar um fisioterapeuta para indicar qual a melhor atividade física. Caso contrário, que é para melhorar as taxas e tudo mais, procurar um treinador físico para ajustar qual a melhor atividade física para ele. Porque virou esse mito, né, cara, de que quer resolver o problema, você vai para a musculação ou tem que fortalecer, como se fortalecimento fosse tudo. Se fosse assim, né, a gente teria vários halterofilistas ferrados, cheio de dor, né? Fisiculturista seria sinônimo de saúde, e não é bem assim que funciona. Né? Então, assim, é a gente tomar cuidado e entender que fortalecimento não resolve tudo. Ele vai ser necessário em alguns casos, em alguns momentos, mas, às vezes, por exemplo, aquele teu paciente quer melhorar as taxas, ele não vai precisar ficar bombado. Ele só vai precisar começar a se movimentar, fazer um parkour, talvez, fazer uma aula de circo, né? Sim. E com isso ele vai conseguir ter um controle das taxas, talvez vai conseguir emagrecer um pouco, às vezes não muito, mas ele não vai precisar ficar bombado, ganhar força para conseguir resolver os problemas dele. Né? O que você acha sobre esse tópico aí? Eu acho desse tópico aqui, eu penso que quando a pessoa, quando ela chega na gente, ela já chega querendo fazer algo específico, né? Igual você falou, ela já chega encaminhada. Né? Ela só passa pra gente para dar a benção, nunca vi isso, mas enfim. O ideal que eu peço só, né, quando eu falo para os médicos, principalmente quando eles vão atender alguém ou algum conhecido e tal, eu falo, cara, só me dá o quadro clínico da pessoa, o que você identificou nela, que pode ser ruim, né, porque ninguém identifica que pode ser bom, ninguém fala ponto bom no quadro clínico. Sim. Deveria se colocar, por sinal, mas enfim, mas não coloca. Coloca o quadro clínico da pessoa do que você achou relevante, que poderia atrapalhar ela em uma atividade física de maneira generalista, né, um pensamento bem generalista mesmo, e deixa que daqui para frente é com a gente. Então você vai dizer se a pessoa teve ali, sei lá, uma redução, vou dar um exemplo, uma redução significativa da cartilagem do joelho. Beleza, isso é uma informação legal para a gente saber. Né? Então a gente vai pegar essa informação e a gente vai digerir ela para essa pessoa fazer alguma coisa. E também é legal colocar, né, mas aí já é uma dica que eu acho difícil, né, porque exame de ressonância parece laudo de morte, né, parece que você vai ser enterrado depois, porque só tem desgraça. Sim. Mas ou tá espesso, ou tá normal e só, ou tá ruim. Nunca diz assim, não, a espessura do quadríceps tá boa. Nunca vi um resultado desse, um laudo desse de exame. Mas sempre que possível, a gente está mexendo com a cabeça das pessoas, a gente está mexendo com a autoestima das pessoas. Então é interessante com que a gente pense o seguinte, a gente tem que dizer quais são os pontos que estão ruins, sim, mas a gente também tem que, exortar o que está bom, sabe? Dizer, poxa, olha só, você tá, sei lá, um ano atrás você estava com um problema no ombro esquerdo, que estava com baixa massa muscular, estava com instabilidade, estava com risco de luxação, esse ano aqui a gente fez as coisas, a ressonância deu, poxa, a sua espessura de tecido, de tecido muscular foi excelente, sua estabilidade de ombro melhorou muito, sua avaliação física está muito melhor, suas taxas melhoraram. Cara, olha que diferença. Sabe? Você começa falando do cara que ele resolveu um problema, sabe? Tipo, fala que ele está melhor, sabe? Ele está num patamar melhor, né? O cara vai entender o quê? Poxa, todo o esforço que eu fiz para melhorar, valeu a pena, sabe? O cara, aí tô ouvindo isso do meu médico, tô ouvindo isso do meu fisioterapeuta. É um carimbo na autoestima do cara, tipo, falando assim, mandou bem, sabe? Esse é o caminho, segue. Então, a educação física, a gente pensa muito mais na pessoa como um corpo, não só como corpo, mas também como uma mente. É tudo junto. Então, a gente tem que realmente entender que a área da saúde toda, a gente tem que estimular as pessoas a buscarem saúde. Então, o médico tem que dar aquele laudo bonzinho para a gente poder tocar para frente. A gente tem que colocar isso como prioridade, de pegar as pessoas e direcioná-las para uma atividade que seria o ideal para elas, né? Não necessariamente vai ser aquilo que ela quer fazer, dependendo do momento em que ela procura a gente, porque tem momento na vida que você tem escolha, tem momento na vida que você não tem escolha. Exato. Né? Então, quanto mais tempo você leva para fazer uma escolha, menos escolha você vai ter no futuro. Eu já falei essa frase algumas vezes na minha vida. Então, quanto mais cedo você busca para resolver um problema, cara, você vai ter um leque maior de opções
para resolver isso. Né? Você vai poder fazer uma modalidade X ou Y a mais, você vai poder fazer uma coisa com um pouco mais de impacto, mas que tem um índice de divertimento, vamos dizer assim, de prazer muito maior, sabe? Então, é importante que a gente tenha essa delegação, né, de funções na área da saúde, principalmente, que a gente vê essa dificuldade que é de chegar o paciente lá no médico com uma dor, até ele chegar em você já é um super caminho, porque até lá já está tomando remédio, já está um monte de coisa, então você tem que desfazer um pouco para fazer, e até chegar em mim, então, às vezes nem chega em mim, né? Porque às vezes para na fisioterapia, o cara já fica bom e volta a trabalhar e segue a vida dele. Aí daqui a 30 anos, a conta chega. Então esse é um puta de um problema. Exatamente. Inclusive, nós temos 2 episódios aí que a gente vai falar sobre o joelho futuramente e também sobre dor crônica. É verdade. Então, esses 2 episódios aí estão... Acompanha aí, galera. Ó, e aí, vamos entender o seguinte, Stavali. Por que esse movimento de academias é negativo de maneira geral? Cara, ele é negativo de maneira geral por quê? Porque você tem uma alta oferta, ou seja, vários lugares ofertando da esquina fit a todo lugar para você poder fazer atividade física, porque eles vendem isso, que você vai ficar com o corpo marombado, forte, rápido, só que você vai lá 2 meses e não vai mais. Então, o índice de fuga de uma academia tradicional é de 10 pessoas, 7 estão fugindo. Então, 10 pessoas entraram na academia e se matricularam. Pode garantir que nos primeiros 2 meses vão fugir 7 pessoas das 10 que se matricularam. Olha que doido. 2 pessoas das 10 penduram pelo menos até o 10º mês. No máximo, uma pessoa só a cada 10 que tem um sucesso dentro do teu objetivo. Isso levando em conta uma pessoa que está dedicada, né? A pesquisa diz de 0 a 10, de 10 pessoas, né? Mas na vida real, a gente está falando o quê? Um volume de 100 pessoas? 5 pessoas terem sucesso? Isso é ridículo. Tipo, como é que uma academia consegue se vender? Se ela vende 100 contratos e ela só consegue cumprir, de certa forma, a sua expectativa com 5 pessoas. Tipo, é uma porcentagem muito baixa. Então isso para mim é um problema. Porque não são 5 pessoas com sucesso, são 95 pessoas frustradas. Que vão ter que fazer uma terapia, que vão ter que fazer uma cirurgia, às vezes uma bariátrica, às vezes uma cirurgia de reposicionamento ósseo, que podia ser melhorado e não necessariamente feito por causa de reposicionamento muscular. Uma pessoa com escoliose também. Você poderia ter evitado um monte de custos dessa pessoa e da própria sociedade, porque se uma pessoa não trabalha é um problema por causa de dor. Você tem toda uma cadeia de trabalho afetada. Sendo que foi prometido uma vida melhor. E não é. A pessoa não está interagindo, ela não tem quesito social, porque está todo mundo no fone, ninguém conversa. Então você não tem, às vezes, aquelas pessoas que precisam ter uma interação social e não tem. E a interação social ela pode te ajudar a se engajar, ela pode te ajudar a manter treinando com o grupo que você está. Você faz a calistenia lá na academia, você sabe como é que o grupo ali se ajuda, o pessoal puxa um ao outro, faz aquela zoeira, é importante, sabe? Para se manter ali firme fazendo. E hoje em dia, por exemplo, quando algum aluno não falta, a gente sabe, ou tá doente, ou tá viajando. Porque preguiça não é. Ninguém deixa de ir lá para com preguiça. Né? Então, é negativo por isso, tá? Eu penso muito mais no insucesso das pessoas, da maioria das pessoas, tá? E também, cara, por falta de controle. Porque, cara, olha só, eu trouxe aqui pra gente 3 papeizinhos aqui. Legal. Que é do American College of Sport Medicine. É como se fosse um colégio americano, tá? É lá dos Estados Unidos, são os padrões deles, de medicina do esporte. Tá? Então são parâmetros que muitas faculdades aqui no Brasil, inclusive professores universitários, eles usam como parâmetros para as suas disciplinas de treinamento de força, de treinamento cardiorrespiratório, de treinamento de academia, etc. e tal. Então é um colégio que tem muitos pesquisadores dedicados a isso, que pegam muitos artigos, fazem várias revisões e todos os anos eles colocam os position stands, que são os posicionamentos do colégio americano. Eles têm essa autoridade para fazer isso. Então eles pegam sempre o que foi produzido de ciência no ano, quando vira o ano eles pegam tudo, fazem uma meta-análise maneira e colocam os posicionamentos. Ou reforçam o posicionamento do ano passado, ou eles modificam alguma coisa de acordo com isso. Né?
Então, por exemplo, vou dar um exemplo do primeiro aqui. Um posicionamento que eles têm sobre atividade física, ou seja, você se manter ativo fisicamente, e saúde dos ossos, tá? Para você ter uma noção. E aí eles colocam aqui, por exemplo, é recomendado para ajudar a preservar a saúde dos ossos durante a fase adulta. Tá? O que eles sugerem de modalidades. Atividades de endurance de baixa intensidade que utilizam o peso do corpo, por exemplo, tênis, star climbing, que é escaladas, trotes ou caminhadas intermitentes, rápidas. Então são pequenas atividades que têm pequenos impactos sequenciais ali. É a primeira lista, a primeira coisa que eles colocam. Depois, atividades que envolvem saltos. Olha que massa. Entre parênteses, voleibol, basquetebol, handball, parkour. E treinamentos de resistência. Levantamento de peso. Olha a ordem que ele colocou. Pessoas para preservarem a saúde dos ossos. Atividades de endurance de baixo impacto, como tênis, caminhada rápida, trotes ou caminhadas intermitentes, né? Caminhadas rápidas. Atividades que envolvem saltos, ou seja, esporte. E por último, treinamento de resistência. Intensidade de moderado a alta em termos de saúde dos ossos, ou seja, o treino tem que ser de moderado a alto. O treino leve não existe para você manter a saúde dos ossos. Então você tem que trabalhar com altas cargas de impacto e força. O quanto você trabalha, aí é individual, entendeu? Mas o ideal para você ter uma adaptação boa para os seus ossos, a gente pode estar falando aqui de osteoporose, por exemplo, é que você tenha um deslocamento de forças de impacto no teu corpo. É isso que vai fazer com que o teu corpo crie osso. A densidade de osso é melhor. Frequência. Atividade de endurance, que é a primeira opção que ele deu, de 3 a 5 vezes por semana. Treinamentos de resistência pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Tá? Duração estimada, que ele coloca ali como se fosse um termo, uma duração que seria o ideal de você praticar essas atividades, de 30 a 60 minutos diárias, combinando entre atividades de endurance de baixo impacto, atividades de salto e treinamentos de resistência, todas elas mirando os grandes grupamentos musculares. Me diz aí uma esquina fit que faz esse controle. Se a pessoa conseguir, como você falou, né, atingir o objetivo, né? Que ela vai entrar sem supervisão, vai sair sem supervisão. Exatamente. Aí prende a pessoa nos salões de musculação, deixa lá solto, porque é mais financeiramente viável. Ele vai lá, faz o que quiser em 30 minutos, vai embora frustrado e continua pagando. Isso me preocupa. Sim. Isso é muito preocupante. E, inclusive, todos esses posicionamentos eles são disponíveis na internet, no site do American College, para qualquer pessoa acessar e baixar. Eu, pessoalmente, todo ano olho, imprimo os... porque são posicionamentos de pessoas, por exemplo, com cardiopatia, são pessoas, pessoas com... Inclusive, estão começando a colocar agora posicionamento de pessoas autistas. Legal. E neurodivergência. Então, porque agora está começando a vir estudos desses grupos, então aos poucos eles estão fazendo as revisões e está começando a ter um embasamento melhor. Então, eles têm de idosos, de crianças, de adolescentes, de mulheres treinadas, atletas de alto rendimento, sedentários, todos, possivelmente de todos os grupos possíveis de pessoas. Tá? Maneiro, né? E aí, se você quiser, eu tenho um outro também bem legal. Agora vamos pensar nos idosos, nos da IHH, que a gente falou no segundo episódio. Olha só, o American College recomenda que para pessoas idosas, né, de older adults, que eles falam, que haja pelo menos uma frequência de moderada intensidade de atividade, ou seja, em uma frequência de pelo menos de 30 a 60 minutos diários, sendo que o total e mínimo, tá? Isso aqui é como se fosse um mínimo, de pelo menos de 30 até 60 no dia, fazendo com que seja de 150 a 300 minutos semanais de atividade de moderada intensidade. E pelo menos de atividades vigorosas, no caso seria aquela intensidade muito mais alta, de você trabalhar pelo menos de 75 a 150 minutos por semana. Isso para idosos. Tá? A gente está falando de uma pessoa acima de 60, fora a avó, que a avó não conta. Tá? A avó que a gente sabe quem é, a Rosana. Ela não, porque ela não tem 60. Ela não tem 61. Ela só aparece, mas não tem. E aí que é legal que eles colocam até uma escala subjetiva,
aqui de intensidade, que a pessoa tem que estar mais ou menos dando como se fosse uma maneira de controle, que eu achei bem legal. Acho legal até, a gente falou muito sobre escala, né, nos últimos episódios. Eu acho legal a gente até depois dar uma olhada junto. E a intensidade também entre moderado, de 5 a 6 vezes, né, e o vigoroso de 7 a 8, né, numa escala de 0 a 10. E sempre tentando progressivo e lifting training, então, ou seja, treino de força progressivo para essa galera, ou weight bearing calisthenics, atividades calistênicas, ou seja, de peso corporal, contínuas, que envolvem grandes musculaturas, né, grandes grupamentos musculares, o que é legal. Ele coloca aqui até, por exemplo, sugestões de número de séries e número de repetições para cada um, equalizados com a sua RM, que seria a repetição máxima de treinamento de cada um. Então é bem legal essas diretrizes daqui, que a gente, como academia de nicho, a gente busca essas informações para a gente colocar isso como se fosse uma linha tênue a gente a seguir com os professores na academia. Então, eu não vejo isso aqui nem próximo acontecendo de umas academias mais tradicionais aí, mais normais hoje em dia, né? Normais acontecendo hoje. Então é preocupante para mim como profissional, porque eu sei que para eu atingir um pouco de resultado para esse público aqui, se eu seguir essas diretrizes, eu vou conseguir atingir isso. Então é como se isso aqui fosse o nosso mínimo. A gente tem que cumprir isso aqui, é o nosso mínimo. Eu preciso fazer com que os idosos, os adultos, as crianças cheguem nos mínimos que a ciência diz que a gente tem que fazer. Que é o que dá certo, que a ciência diz que dá certo. Sim. Poxa, se a gente não consegue oferecer o mínimo e mais um pouco, é lógico que a pessoa vai ter. A meta dela vai bater, ela vai ter o objetivo dela. Ela vai ter, me empolguei aqui, quase joguei o microfone no chão. Então, isso é que é importante a gente ter como cuidado, que é onde, porra, cara, a academia não pode falhar nisso, sabe? Ela serve para isso. Como é que ela falha nisso? Sim. Sabe? Tu vende uma promessa e ela não acontece. Imagina tomar um remédio e não melhorar. Tu fica frustrado, mano. Imagina o pessoal que já teve aí sinusite bacteriana pesada, teve que tomar amoxicilina, antibiótico e não melhorou. É frustrante, mano. Não é barato um remédio desse. É mensalidade numa academia fitness. Mas é mais ou menos. Essa é a mesma frustração que eu percebo das pessoas quando elas entram num espaço que dizem assim: não, a gente vai te ajudar a melhorar teu físico. Não, vai melhorar mesmo, tu vai ficar melhor. Tu vai largar essa bengala aí que você tá tendo que usar agora, pra você não precisar mais usar a bengala. Você vai, tipo, melhorar suas taxas de glicose, você vai melhorar teu colesterol. Cara. E não rola. Isso é triste, assim, eu fico até deprimido, mas enfim, é a realidade. Sim. E é até bom a gente pegar o gancho aqui da nossa próxima pergunta, que é o seguinte: quais os fatores deveriam levar as pessoas a escolher alguma prática esportiva? Curto e direto, Renan. Primeira coisa, sabendo o objetivo que a pessoa quer, ela tem que saber o que ela tem que resolver. Isso tem que estar bem claro na cabeça dela. Ela está acima do peso, se ela está com colesterol alto, se ela está com hipertensão, se ela está com diabetes. Se é, por exemplo, uma criança, olha só que legal, se é uma criança que está tomando uma alta quantidade de remédios por algum motivo e ela precisa reduzir essa quantidade de remédio que ela está tomando. Atividade física melhora a afinidade química do corpo. É muito comum entrar crianças lá na academia fazendo parkour ou circo, que são as duas modalidades que a gente tem, tomando uma dosagem X e depois de alguns meses elas reduzirem essa dosagem. Legal. Por causa da afinidade química que o corpo desenvolve às substâncias, no caso do remédio. Então é muito legal ver um pai falar assim: olha só, o Thiago, ou não acabei falando o nome do aluno, né? Mas ó, o aluno fulano, ele está tomando uma dosagem, ele está tomando metade de quanto ele tomava, de quando ele tomava antes de começar o parkour. Cara, isso é surreal. Tipo, isso não tem preço que se pague. Né? Além da economia do remédio que vai ter agora, que vai ter que comprar metade do remédio, mas isso não tem preço que se pague. Você viu uma criança tendo que tomar menos remédio para controlar ali suas dificuldades de antes? Pô, isso é maravilha. Imagina isso num adulto, imagina isso num idoso. Tem que tomar, às vezes, quase que um coquetel de remédio para controlar a diabetes, injetar ali a insulina. E você fazer esse controle com atividade física e alimentação boa, cara, não tem preço. A pessoa não abre mão disso. Não vai mais existir sexta-feira para sair, para comer porcaria. A pessoa não vai querer mais. Porque ela não vai querer abrir mão do que ela conquistou. Sabe?
Então, de maneira bem direta agora, tipo, cara, qual é a melhor atividade, mano? Você tem que procurar qual é a melhor atividade, a atividade que mais te dá prazer. É aquela atividade que no dia de chuva, no dia que teu carro quebrar, no dia que, sei lá, mano, tua cueca rasgar, não importa qual a desculpa, tu não vai faltar. Porque como eu falei naquelas diretrizes dali, tem de adultos também. Por exemplo, tá valendo aqui. A de adulto é bem simples. O adulto ele já fala logo de cara, frequência, 5 vezes por semana. Ponto. Então já começa por aí. 5 vezes por semana, atividade moderada. Moderada é como se fosse aquele tipo assim, Pelo menos suei um pouquinho. tô suando, tô fora da minha zona de conforto, mas não tô ainda, tipo, desconfortável, né? Mas eu tô na beirada da zona ali, né? Se fosse um círculo, eu tava ali na beirinha. Cara, 5 vezes por semana na beirinha, pô, é uma atividade. Levando em conta que você faz uma atividade diferente um dia ou outro, então até a mesma coisa. Mas, pô, é uma evolução que você vai ter, treinando de segunda a sexta, de terça a sábado, de, sei lá, de quarta a domingo, enfim. Não importa a sua frequência. E exercícios vigorosos, ou seja, o cara que está na zona do desconforto total. Pelo menos 3 vezes por semana. Bom, Se você não está nessa zona, independente do esporte qual tu faça, pô. E o que é mais comum, né? Se você está fazendo uma coisa que tu é forçado a fazer, que você não gosta de fazer, tu não vai conseguir cumprir isso. Isso aqui, lembrando, galera, é o mínimo, hein? Isso aqui é o mínimo para a gente ter resultado bom, sabe? Então, cara, tem que bater no prazer. Se tu não gosta de fazer musculação, não faça. Busque uma atividade, um esporte que vá te dar ganhos que você realmente precisa, se é que na musculação tá realmente a resolução do teu problema. sim. Que às vezes não tá? Muitas das vezes não tá. Busque um esporte ou uma atividade que você vai ter prazer em fazer, mano. Cara, calistenia é direto. O cara chega lá pra fazer aula experimental de calistenia na academia. Cara, eu não aguento mais musculação. Não aguento mais puxar peso, aquele lugar, ar-condicionado fechado, vidro, espelho por todo lado, luz baixa. Eu não aguento. Quero fazer uma coisa diferente. O cara faz umas calistenia e fica assim, caraca, maneiro, não achava que peso corporal dava pra desenvolver força. Pô, cara, lógico que dá, mano. Lógico que dá. Eu nunca vi eu nunca vi uma reportagem no Discovery Channel lá dos escavadores pegando aqueles ossos Homo erectus, né? Lá atrás, nossos ancestrais, com uma máquina de rosca bíceps ali, um galinho com as rodelinhas ali de pedrinha fazendo rosca bíceps. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma ferramenta dessa que não seja ali um machadinho para o maluco bater, inclusive peso corporal, né? Então, tudo isso envolve e encaixa para esse aspecto. Musculação não resolve todos os problemas. Resolve muitos problemas? Resolve. Mas não todos e muito provavelmente não vai resolver o seu. Sim. Então, procura algo que te dá prazer em fazer. Que te deixa, cara, feliz. Aquela chuva de dopamina no final do treino. Independente de qual seja. Eu já preparei meu gancho aqui para pegar o gancho aqui, porque acho que é exatamente o que você falou. Assim, eu acho que o que falta, acho que a palavra que tem que ficar na cabeça desse episódio de hoje é orientação. Né? Então, buscar uma boa orientação. E, cara, às vezes, quantas vezes eu ouvi falar isso, né? Pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar um personal, por exemplo. Cara, tá tudo bem, você não tem dinheiro para pagar um personal? Beleza. Agora, se você deixar, pô, pelo menos um mesinho, 4 finais de semana, de sair para ir no bar, já dá 100, 150 reais aí que tu vai economizar, e no bar, pelo menos 100 a pessoa vai gastar ali, né? Então, se você juntar todo mês, vou reduzir ainda, não vou nem botar para não sair os 4 finais de semana, pelo menos um final de semana. Todo mês, pelo menos 100 reais ali, com 400 reais você já consegue pagar uma assessoria. Então você já consegue pagar para fazer, por exemplo, uma avaliação, se você tiver alguma dor, com um profissional especialista em dor para te orientar, para dizer o que você precisa. Se você não tem nenhuma dor, quer ganhar massa, quer emagrecer e tal, você já consegue pagar uma assessoria para fazer. E hoje em dia isso foi algo que a pandemia trouxe de positivo, né? Esse acompanhamento da pessoa poder fazer atividade ao ar livre, poder fazer em casa e mesmo assim ter um acompanhamento profissional. Então, assim, não importa aonde você vai treinar, importa a forma como você vai treinar. Então, cara, poupa aí um tempinho, paga um profissional para ter uma orientação, faz uma assessoria, como por exemplo, o Trabalho faz assessoria com alguns alunos, né?
tudo bem, eu entendo, nem todo mundo tem condição de fazer, pagar um personal, né? Uhum. Mas, cara, você pode fazer uma assessoria, você pode fazer algo mais específico para você ter resultado. Porque senão fica só naquele básico em 3 de 10, aí a pessoa faz até 10, mas ela consegue fazer 2, ela consegue fazer 15, ela consegue fazer 20, mas ela fez os 3 de 10, porque é o que está lá na sériezinha padrão lá, né? Que a inteligência artificial montou para a pessoa. É. E ela não tem resultado, né? Então, assim, eu acho que o gancho que eu quero trazer com isso cara, procure orientação, né? Então, busque orientação para aquilo que você precisa, né? Então, se você tem dor, cara, busque orientação de fisioterapeuta para entender o que você pode e o que você não pode. Uma vez que você tiver uma orientação, eu concordo com o Tavares. A melhor atividade física, e aí isso falando cientificamente, tá? É aquela que você gosta. Então, se a gente pegar hoje na ciência, a gente tem o exercício físico como uma das principais ferramentas para tratamento de dor, principalmente de dor crônica. Sim. E eles não colocam nenhuma restrição. Do tipo, é apenas a musculação que... Não, é qualquer atividade física. E aí, é importante lembrar que você não precisa ir acorrentado para a academia, né? Para fazer o treino. Não, você pode buscar qualquer outra atividade, seja uma natação, seja um parkour, seja uma calistenia, seja uma dança, forró. Cara, então busca orientação. Acho que o principal ponto que eu queria trazer aqui é busca orientação. E para a gente fechar aqui o episódio de hoje com a pergunta, que é basicamente aqui, que a gente já falou um pouquinho, né? Mas assim, o que você recomendaria para uma pessoa que teve um encaminhamento médico solicitando o início de prática esportiva, fortalecimento ou exercício físico? Qual seria a tua recomendação aí para a gente fechar hoje? Cara, a minha recomendação seria bem simples. Olhando se ela tem alguma restrição clínica, né? Primeiro. Então, a primeira coisa que eu olharia é, vamos lá, quero saber que corpo é esse. Bom, primeiro aquela questão da individualidade, que corpo é esse, o que você não pode fazer e o que você tem de atributos positivos e negativos. E, cara, fortalecimento é uma palavra muito aberta. Você pode fazer 1000 maneiras diferentes de fortalecimento. Então, posso fortalecer o ombro de uma pessoa, o cotovelo, o joelho de uma pessoa através de exercícios calistênicos, de treinamento funcional, de treinamento de carga, kettlebell, levantamento de peso olímpico. Posso fortalecer pessoas até mesmo que têm movimento de tornozelo encurtado com o próprio parkour. A gente usa muito tornozelo em muitas angulações. Então, o que eu receberia dessa pessoa é, beleza, a sua preocupação é só fortalecimento? Pô, e emagrecimento? Vamos treinar esporte, vamos pular, vamos fazer tudo. Vamos botar para fazer tudo até ela experimentar o máximo de coisa possível. Quando ela fala assim, olha, eu gostei muito desse, muito desse. Então é nesses dois que você vai. É nesse aqui que você vai, é naquele ali que você vai. É aquele que você mais gostar, porque essa necessidade de fortalecimento e emagrecimento você vai conseguir. Cara, fórmula básica, emagrecimento é déficit calórico maior do que o consumo. Acabou. Se você gastar mais do que você consome, tu vai emagrecer. É isso. O nutricionista ele brinca ali com todos os planos alimentares para tentar encaixar isso, que isso aconteça. A consequência que ele quer que aconteça. Se a gente fizer isso ali, mexer na sua intensidade de treino, se você for um cardiopata, pô, a gente recomenda que você tenha um relógiozinho para controle de frequência, para a gente poder ficar acompanhando, ver como é que está a sua oxidação do sangue, ver como é que está a sua frequência cardíaca, e a gente vai administrando esse esforço, para que você tenha o resultado que você quer. Até cardiopata tem que treinar e tem que treinar mesmo, dentro de zonas específicas de treinamento, que a gente controla através da frequência cardíaca. Então, se ele treinar muito abaixo, ele não vai ter resultados, ele não vai melhorar, ele não vai ter ganhos ali, né, aeróbicos dentro do músculo cardíaco. E se ele treinar demais, ele está num risco coronariano. Ele pode ter um infarto, ele pode ter algum problema, ele pode ter, né, o teto preto e tudo mais. Então ele tem que estar dentro de uma zona. Então são duas coisas. Preciso fortalecer, preciso emagrecer. Cara, vamos experimentar um monte de coisa. Não se limita só à musculação ali, que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer, que você tem que ficar lá na esteira, lá na academia, correndo 1 hora lá. Inclusive as esteiras, hoje em dia até é proibido você ficar 1 hora correndo, né? Você tem limite de tempo de 30 minutos que eles colocam lá. Por quê? Se entra 100 pessoas por semana e tem, sei lá, 12 esteiras, a conta não fecha. Os caras têm que fazer rotação. Ali mano, é linha de produção, né? O pessoal tá produzindo carro ali. Então, cara, a parada tem que girar. Então, talvez esse lugar não seja o melhor lugar para você resolver esse problema que você está procurando. Como o Renan falou,
procura orientação. Vai no profissional primeiro, antes de ir no espaço. Vai no profissional e pergunta, cara, eu tô com essa situação. Cara, eu acho que talvez nesse caso, se ela não tivesse nenhuma restrição muito grande, nenhum problema articular grande, cara, cross-training funciona. Pô, funciona a beça. A galera do CrossFit ali consegue ter um emagrecimento maneiríssimo, uma atenção boa, né? Os professores ficam ali atentos e tal. Tem muito quesito técnico, só falo para você não se cobrar muito na parte técnica, porque é muita coisa para aprender em pouco tempo. Então, mas seria um ambiente perfeito e completamente diferente de uma academia normal, né? Academia normal, tem uma academia todo mundo. Então, a minha orientação seria essa, cara. Vai na praia fazer um treinamento funcional, faz uma corrida, um beach tennis, vai fazer alguma coisa assim, se tiver problema com impacto. Mas é sempre ter essa visão global da pessoa, né? O médico basicamente manda as coisas pra gente dizendo assim, a pessoa foi encaminhada para a musculação. Tá, mas quem é essa pessoa? O que ela faz? Não é à toa que a gente faz avaliação física também. Sim. Né? Porque o médico faz a avaliação dele, a área da saúde faz, a gente tem a nossa, de medida corporal, a gente vai fazer análise corporal, quer saber o biotipo da pessoa, que não é mais biotipo que se fala, agora é somatotipo. A gente quer saber qual é o tipo de distribuição dela de massas do corpo, de tecido, se ela é mais ectomorfo, mesomorfo. Então tem todas essas análises que vão guiar essa pessoa para o futuro. E quem vai fazer isso não vai ser a Esquina Fit. Ela não vai fazer, ela nem tem avaliação. Exato. Eles não querem sucesso alto. Quando você na avaliação, você chega lá, você mede hoje e já bota uma meta para daqui a 3 meses. Ó, daqui a 3 meses a gente espera que você chegue nesse ponto aqui. Se você não chegar nesse ponto, beleza, a gente ajusta a bússola, tem que ajustar os treinos, tem alguma coisa que não está dando certo, a gente ajusta e vai para frente. Deu certo, pô, estamos no caminho. Cara, se você não tivesse acompanhamento, você não está cuidando do seu futuro. Cara, eu vi uma frase que eu ouvi uma vez que é o seguinte, não é barato melhorar, né, de vida, né? Melhorar de vida. Mas é muito mais caro não fazer nada. Foi uma boa frase aqui para fechar. Eu achei sensacional essa frase. E eu vou responder essa pergunta aqui que eu achei legal. Se o médico encaminhasse para mim pedindo exercício físico, eu ia pedir o contato dele. Eu ia falar, cara, me dá o contato desse médico, porque eu gostei desse cara. Porque ele não falou o que você tinha que fazer. Ele encaminhou pedindo para você dizer qual é o exercício físico. Então, assim, faça o contato desse cara. Essa seria a minha resposta para essa pergunta. Excelente. Para a gente fechar aqui, eu acho que é exatamente isso, né, gente? O que a gente tem que levar desse episódio de hoje a academia é mesmo necessário? Então, não somente ela. Né? Existem várias outras modalidades, como a gente conversou bastante aqui, e você pode se sentir seguro e confortável de procurar uma orientação para escolher qual a melhor atividade física para você. Por favor, não fique desestimulado. Né? Cara, uma hora, como o Stavati falou, a conta chega. Então é pensar que o exercício que você vai fazer hoje é como se fosse um investimento. Né? A gente quer botar o dinheiro lá no investimento para aposentadoria, para se aposentar bem, mas ninguém pensa no físico. Porque aí tu vai guardar dinheiro pra caramba, aí quando tiver velho, aí tu vai gastar todo esse dinheiro para cuidar da tua saúde, que tu não cuidou a tua vida inteira. Então, é a velha história do barato sai caro. Então, vamos exercitar, vamos nos movimentar. Existem diversas opções aí e você pode escolher a melhor para você. Quer falar mais alguma coisa aí? Cara, de tudo que eu tinha que falar, eu já falei. Falei só, vamos treinar. Então, vamos treinar. A vida não é só treinar, tem que treinar também. Vamos treinar, exercitar e seguir a gente também aqui. Importantíssimo. Não esquece de seguir. Importante. Vai lá, se inscreve no canal se você estiver acompanhando a gente no YouTube. Se estiver no Spotify, se inscreve também lá. Toda semana a gente está com um episódio novo, trazendo aí mais novidade para você. E também lembra de deixar nos comentários, falar para a gente se vocês estão gostando, qual assunto vocês queriam acompanhar com a gente. Né? E seguir a gente também lá no Instagram, @RenanRibeiroFísio e stavale.parkour. Segue lá a gente, compartilha e a gente se vê no próximo. Tamo junto.